Sabadão com rodada do Campeonato Brasileiro e jogos importantes pela Série B. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos, agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de sábado, temos nova rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Tivemos rodada no final de semana, no meio de semana, agora novamente nesse final de semana, teremos no próximo meio de semana, né? Rodadas seguidas aí, o Brasileirão ficou parado por causa da Copa do Mundo de Clubes, então aí tá tirando o atraso, mas quem sempre tira o atraso é o Matheus Montenegro, não é isso, Matheus? Entendi, não. Qual foi a... Só foi uma piada. Entendi, do nada, né? Você não está muito saudável hoje, né? Eu tô com rinite, né? Eu posso puxar a responsabilidade, tá bem? Pode assim como em puxar. todos os programas. A gente viu na quarta-feira. Vamos que vamos, meus queridos. Não é Copa do Mundo de Clubes que a gente tem aí 4 jogos por dia, mas o Brasileirão tá frenético aí, final de semana, é meio de semana, final de semana, meio de semana. E além da Série A, hoje temos 2 joguinhos da Série B para analisar para vocês, então por isso vamos começar logo, sem mais delongas, agora. Vamos lá, começando com Coritiba e Paysandu, sábado 6h30 no Couto Pereira, né? O Paysandu que é líder e o Coritiba que é líder e o Paysandu que quer sair ali da parte de baixo. Jogo já pela 17ª rodada, finzinho aí do primeiro turno. O Paysandu que teve um início horripilante, foram 11 jogos sem vencer e agora já tá 5 sem perder. Mas tem pela frente aquele que talvez seja, se não o mais difícil, hoje é o jogo mais difícil que ele tem, né? Dessa Série B, fora de casa contra o líder Coritiba, né? Vamos que vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar, trazer mais embasamento, estatísticas, informações. Tá pintando aí o aplicativo na tela e tem um QR Code aqui porque você pode apontar a câmera do seu celular para baixar o app de forma gratuita, beleza? Retrospecto recente das equipes aí, maravilhoso, tá? Os dois aí têm retrospecto recente de acesso para a elite do Brasileirão. A grande diferença é o que aconteceu antes desses 5 jogos, né? O Coritiba ele já vinha muito bem ali desde o início do Brasileirão, é o líder com 33 pontos marcados, já conseguiu abrir 8 pontos de vantagem em relação ao Clube do Remo. Sempre importante ressaltar que a gente tá gravando aqui antes do início da rodada, né? Salvo engano, tiveram jogos na sexta-feira à noite, né? Então o apostador aí talvez até já saiba o resultado desses jogos. Antes do início da rodada, Coxa líder disparado, tá? Tá muito bem o Coritiba aí encaminhando o acesso para a elite do Brasileirão. O adversário da vez, Paysandu, segue ali na zona de rebaixamento, é o 18º lugar, mas como eu disse, teve um início que foi muito ruim, velho. Pra você ter ideia, o Paysandu ele vem aí de 5 jogos sem perder, no qual foram 3 vitórias e 2 empates, ou seja, ele somou 11 pontos nos últimos 5 jogos. Só que nos primeiros 11 jogos ele só tinha somado 4. Ele tinha feito 4 de 33. Foi um início horrível. E agora já tá aí sonhando em sair do Z4. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Coritiba, que é o time do Under 2,5, né? Basicamente todos os jogos do Coritiba não tem ambas marcam e temos Under 2,5, né? A gente vê uma sequência de 4 vitórias seguidas, né? Antes, empate com o Atlético Goianiense fora, empate também com o Botafogo de Ribeirão Preto, também vitória, né, contra o Avaí, a última vez que ele tomou gol, né, inclusive, foi contra o Avaí, venceu fora o Criciúma, venceu o América Mineiro. Cara, e aí é onde eu vou trazer, tá? Ó, ele não sofre gols há 6 jogos, ele não sofre gols, e se você pega os últimos 9, ele só sofreu 1 gol nos últimos 9 jogos. É uma defesa absurda e as 3 derrotas que ele teve foram todas fora de casa, né? Perdeu fora para Goiás, Ferroviária e Remo. Mas depois disso, até mesmo fora de casa, ele já tem engatado vitória contra o Criciúma, empatou com o Botafogo de Ribeirão e com o Atlético Goianiense e venceu fora de casa também o Atletiba. E já venceu o CRB também na última rodada. Muito bem, vamos pro Paysandu, né, que vem de empate contra a equipe do Atlético Goianiense, 2-2, né? Até o Paysandu mereceu uma sorte melhor, teve um pênalti inexistente marcado pro Dragão. 0-0 com o Avaí fora, bom resultado, 2-1 na Ferroviária, 1-0 no Clássico contra o Remo e 1-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? A boa sequência antes disso, né? Derrotas seguidas, inclusive teve mudança de treinador, né? Depois desse jogo contra o Cuiabá. Sim. E aí com o Claudinei Oliveira assumindo, o time deu uma melhorada boa aí na Série B. E tem um ponto importante que a única vitória que ele teve como visitante nessa Série B foi contra o Remo, que era no Pará, né? Longe do Pará, o Paysandu ainda não conseguiu somar nenhuma vitória nessa Série B do Brasileirão. Bom, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, odds na tela, favoritismo do Coritiba, tá? Odd ali acima de 1,60. E aí, Matheus Montenegro? Cara, eu já gosto, tá? Dessa vitória do Coxa. Eu acho que em dado momento essa sequência do Paysandu vai ser interrompida e o Coritiba tem um elenco mais qualificado, né? Apresenta melhores resultados e melhores performances do que o Paysandu. Só pra gente ver o Under 2,5. Eu ia falar justamente isso. Eu destaco também aqui o Under 2,5, tá? Só que 2-1 Coritiba é um palpite viável. Até mesmo 3-0 eventualmente pode pintar, tá? É bem viável. E aí é onde eu faço uma comparação, né? Eu acho que é mais provável o jogo ser
2-1 ou 3-0 para o Coritiba do que ser 0-0, 1-1. E, consequentemente, eu acredito que a vitória do Coritiba, ela é melhor do que o under 2,5 gols. Por isso, vamos aqui na vitória do Coxa, pagando em 65, que eu considero uma odd muito boa para um time que é líder, que vem de 4 vitórias seguidas, que só tomou um gol nos últimos 9 jogos, contra o Papão, que, por mais que venha nessa recuperação, ainda está a uma distância considerável do Coritiba. Muito bem, então é isso, vitória do Coritiba. Você torce pro Coritiba, né, Matheus Montenegro? Qual é a piada? Coxa? A Por coxa causa dessas coxas brancas. Entendi. Quando a gente foi Como botar... você sabe que é... A gente troca de mal. roupa, né, pra vir gravar. sim, no vestiário, né? No nosso vestiário, eu já vi as coxas. Bom, vamos pra Volta Redonda e Atlético Paranaense, né, jogo lá no Raulino de Oliveira, 8h30 da noite. Quem diria, hein? Atlético Paranaense jogava o Libertadores, agora tem que ir ao Raulino de Oliveira pegar o Volta Redonda, hein? Duelo de um time que subiu agora da C contra um que caiu da A, né? É isso. E que não são habituados a jogar a Série B, diga-se de passagem, né? Vamos lá, vamos pro nosso aplicativo, né, ver aí a classificação. O Atlético que ainda não engrena, né, ele dá uma Parece mostra, que vai, mas não vai. Mas aí depois perde. Tem pela frente agora o vice-lanterna, né? Uma possibilidade boa aí de conquistar uma vitória e recuperar a última derrota que teve em casa, que foi contra o Goiás, né? O CAP, né, o Furacão, que tá ali em 8º lugar, com 23 pontos marcados, apenas 2 pontos de distância do Cuiabá. Pode até dormir do G4. Lembrando, mais uma vez, aqui é antes do início da rodada da Série B, tá? E o adversário é o Volta Redonda, vice-lanterna, com apenas 15 pontos marcados até aqui. Volta Redonda não dá indícios de que vai conseguir escapar não, tá? Está a 3 pontos, né, da saída aí do Z4, antes do início da rodada. Vamos para os confrontos, né? Volta Redonda aqui em casa é um time difícil de ser batido, né? A gente vai ver aí, nos últimos jogos, que fora realmente ele perde quase todos. Até vem de um bom empate, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aí perdeu do Curitiba, né, líder, 2-0. Aí venceu o Operário em casa também empatou com o Avaí, venceu o América Mineiro e empatou com o Amazonas e venceu o Paysandu, né? Os pontos todos, basicamente todos eles, jogando dentro de casa. Pois é, mas em contrapartida, a gente tem um Atlético Paranaense que a gente pode destacar justamente o fator de que, como visitante, ele tem performado muito bem, tá? Inclusive é curioso, ó, porque se a gente puxa aqui os últimos 4 jogos, ele perdeu os 2 jogos como mandante e venceu os 2 jogos como visitante, Isso. tá? Venceu, por exemplo, o próprio Amazonas, que tá ali na zona de rebaixamento junto com o Volta Redonda, venceu o Avaí fora de casa, uma grande vitória. É um time que, atuando nos seus domínios, tem um retrospecto muito bom. Considerando apenas jogos como visitante, o Atlético Paranaense ele seria o 3º colocado dessa Série B, tá? E é um time que conseguiu marcar gol em quase todos os jogos também longe de seus domínios. Ele só não fez gol quando ele empatou com o Brusque. Contra o Brusque, não. Teve um jogo aí fora de casa que ele empatou em 0-0, salvo engano. Foi Copa do Brasil, pronto. Na Série B eu acho que ele marcou gol em todos os jogos fora de casa, tá? Muito bem. Vamos agora para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Atlético, né? Visitante, que tem uma boa campanha fora de casa. Cara, vamos lá. Eu acho que é muito difícil a gente confiar no Volta Redonda, tá? Por mais que ele tenha um retrospecto aí relativamente bom, levando em consideração o fato de ser o vice-lanterna do Brasileirão, né? De não perder tantos jogos em casa. Porém, esse jogo ele condiciona para o under, mas não existe valor aqui a favor do under goals, tá? Até mesmo se a gente fizer uma dupla hipótese em qualquer um dos dois times e botar o under 3,5 ali na conta, a gente não vai ter um odd interessante. O menos de 2 pontos e gols ele só pagou em 45, e aí eu acho que acaba sendo um risco muito grande, tá? Não descarto eventualmente ser Cara, é difícil, mas um 2-1 Atlético Paranaense, não sei. Eu confio um pouco mais no CAP, tá? É um time que tem dado umas vaciladas de vez em quando, mas fora de casa tem até performado melhor do que em casa. E por isso, vou confiar no Furacão, porque a disparidade técnica é grande, o time do Atlético ele é bem melhor do que o do Volta Redonda, tá? E mesmo jogando fora de casa, eu acho que não vai perder esse jogo. Então a nossa dica do Tips já vai ser combinar o empate ao Atlético Paranaense, o famigerado dupla hipótese, com um golzinho do CAP, porque aqui a gente vai ter uma de 1,65. Eu acho que é uma boa pedida, tá? Meu palpite para esse jogo aqui é uma vitória do Atlético Paranaense de 1-0, 2-0, ou um empate com gols, 1-1, talvez até o 2-2, tá? Eu acho que a tônica desse jogo é por aí. O Atlético precisa recuperar mais umas vezes os pontos que perdeu em casa aí na derrota contra o Goiás. Tem mais time do que o Volta Redonda. O Volta Redonda que não é um clube muito tradicional, que não tem ali o fator casa tão forte em termos de torcida e tudo mais. Então eu acho que o Furacão vai sair pelo menos com o empate e deixar um golzinho lá. Muito bem, então de cada aí para Volta Redonda e Atlético Paranaense, né? Falamos de Série B, agora vamos falar de Série A. Temos o duelo de tricolores nordestinos, Fortaleza e Bahia no Castelão. Duelo de opostos, né? Jogaram pela Copa do Nordeste e agora pela Série A. Sábado, 4 da tarde, inclusive o jogo que abre a 15ª rodada. Acho que faz o quê? 10 dias aí, né, que os times se enfrentaram. Fortaleza já em um novo contexto, teve a demissão do Vojvoda, chegou o Renato Paiva, vai ser a estreia dele, né, que foi treinador aí do Bahia há não muito tempo, né, inclusive. Bom, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar esse duelo.
Eu acho que esse jogo é muito sobre o contexto, tá, cara? É bizarro, né, velho? A diferença, o Bahia tá no G4, o Fortaleza vice-lanterna. A disparidade dos confrontos recentes é uma coisa inacreditável. O Bahia de 5 jogos sem perder, eu acho que é até mais. E o Fortaleza 5 derrotas seguidas e é até mais também, tá? Antes disso, antes de ver os confrontos, vamos ver a tabela de classificação. O Bahia, mais uma vez, querendo disputar uma Copa Libertadores, 24 pontos marcados, tá em 4º lugar, né? Apenas 3 pontos de diferença ali para o Flamengo. O Bahia que tem jogo a menos até do que o Red Bull Bragantino, tá? Então, realmente, uma campanha absurda do tricolor da Boa Terra. O adversário da vez é o Fortaleza, o Leão do Pici, que é vice-lanterna com 10 pontos marcados, né? O Sport faz uma campanha horrível até aqui e é o único time que ele tá à frente, é justamente o Sport. Complicada a situação do Lion, tá? E ainda mais desse jeito que foi, a demissão do Vojvoda, torcida queria que ele ficasse, houve muita comoção aí na despedida do técnico argentino. Será que Renato Paiva vai botar ordem na casa? Só o futuro dirá, viu? Difícil a situação do Fortaleza. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo time cearense, que vem de derrotas, né? Perdeu do rival Ceará, perdeu do Bahia na Copa do Nordeste. Antes havia perdido para Santos, para Flamengo, para Racing, para Cruzeiro. A última vez que pontuou, né? Que empatou um jogo foi contra o Retrô, aí ele foi eliminado nos pênaltis. Copa do Brasil foi eliminado nos pênaltis. Pode dizer que foi uma derrota aí, então. Então é bem dizer 8 derrotas consecutivas aí do Fortaleza, tá? A gente pode caracterizar dessa forma. O ataque não vem performando tão bem assim. Ele só conseguiu marcar em 2 jogos aí, que foi contra o Bahia e contra o Santos. Tomou um 3-0 do Vasco, não fez ali no Atlético Bucaramanga. Realmente a situação é muito crítica do Fortaleza, tá? A volta por cima vai precisar ser grande mais uma vez para escapar do rebaixamento. E perdeu seu zagueiro titular e os seus 2 goleiros, né? Sim. Vai jogar com um goleiro que chegou agora, o Vinícius, que veio do Portimonense, né? Para ser o titular aí, porque tanto o João Ricardo quanto o Breno se machucaram. Sim. Difícil a situação do Fortaleza. O Bahia, né? Que empatou com a América de Cali, né? Jogou com um time misto. Né, nesse jogo e acabou ficando no 0-0, antes uma sequência de 4 vitórias, contando Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Né, se a gente for colocar os jogos fora de casa no Brasileirão, né, 3-0 no Bragantino, né, um jogo que ele jogou com a mais praticamente o jogo todo, aí perdeu do Inter, perdeu do Grêmio, Inter foi Libertadores, né? Libertadores também perdeu do Atlético Nacional, Brasileirão perdeu do Flamengo, e aí venceu Copa do Brasil Paysandu e venceu Palmeiras, né? Fora de casa, grande resultado. Cara, fora de casa, joguinhos de poucos gols, né? A gente observa isso. 1-0 contra o Palmeiras, teve 1-0 contra o Paysandu na Copa do Brasil, aí, cadê? Foi contra o outro que eu ia dizer. Na Libertadores, contra o Atlético Nacional, só perdeu de 1-0, contra o Flamengo, só perdeu de 1-0, contra o Grêmio, só perdeu de 1-0. Joguinhos ali não muito movimentados, né? E eu acho que pode ser uma tônica para esse confronto também pela chegada do treinador, né, no Fortaleza. É isso. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque temos aí odds parelhas, né? Mas com favoritismo leve pro Lion até, tá? Cara, é assim, o Bahia ele deve ir com força máxima, né? Ele poupou, foi contra o América de Cali. Muita gente esperava que o Bahia fosse até... Mas assim, pode ser que ele poupe outra outros, metade. Né? Eu também acho. Ele poupou metade, talvez poupe a outra metade, para não ir com times completamente reservas, né? Não, e até pelo fato dele não ter ganho o jogo, né? Foi até um amasso do Bahia, mas saiu no 0-0 contra o América de Cali, e agora se quiser passar no tempo regulamentar... Não, tem o William José machucado, né? Seu centroavante. Cara, eu acho que assim, é difícil a gente confiar, porque normalmente a tendência seria confiar um pouco mais no Bahia, né? Mas pelo contexto, eu não vou mentir que eu tenho um certo receio, tá, velho? Do lado do Fortaleza, por exemplo, a gente tem aí a chegada do Renato Paiva, pode ser que isso mude um pouco as coisas. Cara, eu acho que é um jogo que condiciona para poucos gols. O que é que você acha? Também. Anda, esse jogo aí... A gente difícil, o resultado final é difícil porque a gente não sabe a escalação do Bahia, tá? E o fator chegada de novo treinador do Fortaleza. Se o Bahia for com força máxima, por exemplo, e aí você pode pegar no ao vivo o gol do Bahia, por exemplo. Ou o dupla hipótese do Bahia, que beira ali 1.5. Tá 1,45 aqui o dupla hipótese, mas a gente tem um handicap aqui pagando 1,48, por exemplo. Eu acho que é uma boa pedida. Mas, cara, tem essa parada, velho. Treinador novo, pode ser que dê uma mudada de ares, e o Fortaleza ganha esse jogo, por exemplo, por 1-0. Não descarto, tá? Não descarto. Principalmente se o Bahia poupar alguns jogadores. Então eu prefiro focar em gols. Eu acho que é uma tendência de poucos gols. Acho até que o Renato Paiva não vai chegar e já colocar seu estilo de jogo em prática ali muito eficientemente. Mas é um estilo de jogo, inclusive, do Renato Paiva, né? Algo mais retrancado ali, coisa como ele fez no Botafogo, por exemplo. E por isso eu fico nesse menos 2,5 gols, tá? Eu acho que é a opção mais segura aí, de fato, para esse confronto. Muito bem, então dica dada aí para Fortaleza e Bahia, menos de 2,5 gols. A gente fala de outro jogo pela Série A, Vasco e Grêmio, tá? 2 times que apanharam fora de casa aí na Copa Sul-Americana. Jogo sábado, 5h30 lá em São Januário.
Dois times que é difícil a gente confiar em qualquer coisa, velho. Cara, complicado, tá? Complicado. A grande questão aqui é que eu acho que o Vasco vai largar. O Vasco, ao meu ver, vai abrir mão da Copa Sul-Americana, reverter um 4-0 contra o Del Valle é muito difícil. O Grêmio até tem mais chances aí de reverter em casa contra o Alianza Lima, né? Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí. São dois times que vêm com retrospecto recente bem parecidos, inclusive, e na tabela de classificação também estão em situações similares ali, né? O Grêmio é o 12º com 16 pontos, o Vasco é o 15º com 13 pontos. Hoje, eu acho que o Z4 assola mais ali, preocupa mais, o Vasco está a 1 ponto à frente do Z4, né? E o Grêmio está ali a 4 pontinhos, enquanto para o G6 ali, vamos botar, né? O Grêmio está a 6. Então eu acho que são duas equipes extremamente tradicionais de futebol brasileiro, gigantes, mas que hoje, mais uma vez, estão olhando mais para a parte de baixo da tabela. É isso, vamos para os confrontos recentes, né? Os dois jogaram pela Copa Sul-Americana, o Vasco tomou 4, teve um jogador expulso, né? Que acabou dificultando a situação. Antes perdeu do Botafogo 2-0, antes da pausa tinha até um bom retrospecto, né? Venceu o São Paulo fora, aí perdeu do Bragantino, mas venceu o Melgar, classificando, perdeu para o Fluminense, conseguiu a classificação na Copa do Brasil contra o Operário e havia vencido o Fortaleza. Né? Em São Januário, dificilmente o Vasco perde, né? Temos essa estatística aí. As derrotas em casa que a gente vê foi quando ele jogou em Brasília. Pois é, tem esse ponto que é muito curioso, né? O Vasco como mandante, existe uma diferença clara quando ele joga em São Januário e quando o jogo dele como mandante não é lá. Caso de Vasco e Botafogo, por exemplo, que não foi em Mané Garrincha, né? Esse jogo, Vasco e Botafogo, Mané Garrincha, e teve um Vasco e Palmeiras também aqui, ó, que ele perde por 1-0, que também foi no Mané Garrincha. Então, São Januário, eu acho que é a grande força. Acho não, isso é um fato. É a força do Vasco. É onde o Vasco aí pode almejar algo nesse ano, né? Sonhar com a classificação aí, eventualmente até na Copa Sul-Americana e também escapar do rebaixamento na Série A do Brasileirão. E por outro lado, a gente tem um Grêmio que foi derrotado também fora de casa por Alianza Lima, mas é uma tarefa um pouco mais tranquila de reverter, né? Foi apenas 2-0, mas o Grêmio não vem lá essas grandes coisas, né? Na pós-pausa da Copa do Mundo de Clubes, já havia jogado contra o Cruzeiro e levou um amasso também. Tudo bem que o Cruzeiro tá jogando muita bola, tudo mais, mas tomou 4 do Cruzeiro, né? Não dá pro Grêmio, um clube extremamente tradicional, que até vinha com retrospecto aí que a gente bateu no olho. É bem positivo, mas a gente tem que relativizar muitos adversários que o Grêmio teve aqui. Por exemplo, empatou em 0-0 com o CSA, que culminou numa eliminação de Copa do Brasil. Aí teve 1-0 contra o Bahia, um pênaltizinho que foi extremamente mandrake. As vitórias ali, ó, contra Juventude, Luquenho, adversários mais abaixo, né? Uma vitória contra o São José, que foi pela Recopa Gaúcha. Então, se você olha aqui o retrospecto e vê muito verdinho ali, que são as vitórias do Grêmio, cuidado que ilude um pouquinho, tá? É isso. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional. Odds aí apontam o favoritismo do Cruz Maltino. Até grande, tá? Assim, levando em consideração o momento do Vasco. Então a tendência é que o Grêmio pode poupar mais do que o Vasco, tem isso. Né? Cara, eu não vou dizer que o Vasco vai abrir de mão, assim, vai largar a Copa do Sul-Americana. Mas não faz sentido o Vasco abrir mão de tentar conquistar 3 pontos aqui diante do Grêmio em casa, que é possível, extremamente plausível, para poupar o time e tentar reverter um 4-0. Não faz muito sentido. Já o Grêmio talvez faça. O Grêmio ali reverter um 2-0 contra a Alianza Lima, o Grêmio, pô, avançando aí, é um dos candidatos ao título, né? Pode conquistar um título internacional na temporada. Pro Vasco eu já acho mais complicado e o Vasco ainda tá em uma situação mais crítica no Brasileirão, né? O Z4 tá mais perto. Então, velho, eu acho que vale a pena a gente confiar um pouquinho a mais no Vasco. Claro que não vamos confiar na vitória. E sequer no empate anula, tá? Também não vou no empate anula, porque eu acho que pode ser muito bem aí um 0-0, 1-1. Acho que não é nenhuma loucura. E por isso, a gente vai lá na aba especial e vamos colocar um dupla hipótese do Vasco na conta. Mais especificamente, o dupla hipótese mesclado com menos de 3 pontos e gols. Aqui eu já acho que a gente se protege um pouco mais. O Vasco não passa essa confiança toda. Mas em São Januário é outra história. O Vasco é bem melhor. Fez 3-0 aí recentemente no São Paulo, não. Foi no Fortaleza. Em quem? Teve outro que ele meteu 3. Ah, foi contra o Melgar, Sul-Americana, né? Então, pô, vai que o Vasco tem uma grande noite aí inspirada como essa, meta 3 aí mais uma vez. Ou também se for 2-1, 2-0, 1-0, tá dentro da conta. E empates com poucos gols. 0-0, 1-1, também vai ser green. Então eu fico com essa alternativa aqui. Muito bem, então dica dada aí para Vasco e Grêmio, né? O dupla hipótese do Vasco e até 3 gols no jogo. Bom, tem clássico majestoso nesse sábado também, São Paulo e Corinthians. Na tela das informações, 9 da noite, tá? Lá no Morumbi. Pois é, joguinho interessante, o Corinthians aí tendo uma virada de chave em termos, podemos dizer, pelo menos psicológicos, talvez, né? Veio de uma boa vitória fora de casa contra o Ceará. Vamos lá dar uma analisada nesse confronto, porque o São Paulo, com o Hernan Crespo, ainda não venceu, né? Vamos lá pro nosso Game Arena, vamos dar uma olhada, vamos dar uma ilustrada aí. Retrospecto recente, ó, a gente observa que existe uma... Cara, parece invertido ali, né? O Corinthians, pelo menos, ele vem dessa vitória para dar uma desafogada. O Corinthians ali meio que com uma crisezinha interna, né? Muitos problemas internos. O Timão que está em 9º lugar, né?
E o tricolor paulista tá na parte de baixo, tá? O São Paulo é o 16º, é o primeiro time fora da zona de abaixamento. E tem um ponto aí que preocupa, que é o fato dele ter 2 jogos a mais do que o Juventude e ter um jogo a mais que o Fortaleza. Então, São Paulo entrar no Z4 aí, depois que tiver todo um caminho rodado de jogos, não é nenhuma loucura. E tem uma tarefa dura pela frente, mesmo como mandante, que é um clássico diante do Corinthians. Bom, vamos para os confrontos, né? O São Paulo que empatou em 2-2 com o Bragantino, né? Conseguiu um ponto bom, né? Fora de casa, contra um dos líderes ali. Sim. Perdeu do Flamengo 2-0 no Maracanã, perdeu do Vasco, né? O jogo que causou a demissão do Zubeldia, e perdeu do Bahia também, né? Um time que perdia muito pouco, né? Mas já vem de 4 derrotas em 6 jogos, né? Cara, e tem um ponto extremamente negativo que eu gostaria de trazer aqui do São Paulo. O último jogo que ele não sofreu gols foi nessa vitória aqui contra o Alianza Lima por 2-0, lá no início de maio. De lá pra cá, o São Paulo acumula aí, ó, uma sequência de 10 jogos consecutivos sofrendo gol. As 2 partidas com o Crespo à frente do comando, ele sofreu 2 gols nos 2 jogos, tá? E, cara, ele sofreu pelo menos 2 gols aqui nos 4 últimos jogos, né? Então, defensivamente, o São Paulo aí deixando muito a desejar. O Corinthians conseguiu uma vitória aí que foi até uma surpresa, né? Fora de casa contra o Ceará, que é um mandante muito forte aí no Campeonato Brasileiro. Corinthians estava sem Depay, sem Yuri Alberto, e ainda assim conseguiu vencer por 1-0 com gol de Thales Magno aí, desencantando também, né, o Thales Magno. Antes disso, a sequência também era bem ruim do Timão, tá? O time vinha de 5 jogos sem vitória, e aí teve essa vitóriazinha aí pra dar uma desafogada. E deve ter o retorno de Depay aí, né? Que cumpriu suspensão, Foi suspensão, e né? vai voltar aí no Clássico. Vamos para o nosso Momento Bet Nacional na tela, que o favoritismo aponta, as odds apontam o favoritismo do São Paulo. E até acho que a discrepância tá um pouquinho maior do que deveria, tá, velho? Acho que o jogo é mais nivelado. É um jogo que pende muito pra empate, velho. Um empate com gols, eu acho que é muito a cara de jogo, 1-1, 2-2. Eu acho que é muito por aí. E como a discrepância de odds tá muito grande, eu até vejo um valorzinho um pouco maior aí pro lado do Corinthians, tá? Vou até destacar o ambas marcam, que como eu disse, eu acho que vai acontecer. E a odd tá muito alta, 2,20, uma odd muito boa. Relação custo-benefício eu acho que vale super a pena aqui. Mas pra gente se precaver um pouquinho a mais, o gol do Corinthians, ao meu ver, já é uma excelente pedida, que é 1,59. Vai que o Timão vence aí por 1-0, por exemplo, mais uma vez, 2-0 até eventualmente. É clássico, né? Eu acho que tende a ser um jogo movimentado. São Paulo precisando vencer com o Crespo aí, coisa que ainda não aconteceu. Sistema defensivo de São Paulo deixando muito a desejar. Sofreu gol nos últimos 10 jogos que disputou. Corinthians com a volta do Depay, eu acho que vai conseguir deixar pelo menos o golzinho lá no Morumbi. Por isso, dica do Tipster é essa aí. Muito bem, então de cada daí para São Paulo e Corinthians, o golzinho do Timão. A gente fecha com outro duelo paulista, né? Mirassol e Santos, né? O Mirassol que é a grande surpresa aí desse Campeonato Brasileiro. Olha quem apareceu aí, o Matheus Montenegro. Ah, foi uma surpresa do Nosso querido... diretor já... Ele quis fazer isso, né? Você tirou muita onda dele, né? Nas últimas semanas. E aí foi merecido, né? Não sei se podia, Eu né, gostei dessa botar surpresa. essa foto aí, porque o patrocinador é diferente. Tampa, mas tudo bem. Tampa. Vamos que vamos analisar. Põe a cartela aí, produção. Volta. Bom, vamos lá. Mirassol contra Santos. Informações do jogo aí na tela. Sábado às 18h30, lá no famigerado Maião, né? Na cidade de É Mirassol. o José Maria de Campos Maia, Que isso? vulgo Maião. Eu não sabia o nome completo decorado. Tenho que assumir, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, produção, por favor. Pinta aí na tela. Mirassol, uma surpresa absurda, tá? Tá ali no meio de tabela, mas é impressionante o que já conseguiu conquistar de pontos nesse Campeonato Brasileiro. Um time que só não fez gol em um jogo, Fábio, mano. Um joguinho isso. só, o Mirassol não fez gol. Foi contra o Bragantino, né? Que ele perdeu Cara, de 1-0. 11º lugar com 18 pontos, tem um jogo a menos do que a maioria dos times, é esse ponto a importância de destacar, 12 jogos, alguns times já tem 14, por exemplo, Corinthians ali que tá à frente tem 14 jogos, Mirassol, por exemplo, só tem 12. E o adversário da vez é o Santos, que tá ali um pouquinho abaixo dele, 14 pontos, é o 13º lugar o Santos, né, que vem de uma grande vitória. Muito bem, vamos Mas para os antes jogos vamos ver aí, o Mirassol. né? O Mirassol conseguiu empatar com o Palmeiras, fora de casa. Grande 1-1, resultado, né? E deixar no gol. Venceu o Sport por 1-0, venceu o São Paulo no Morumbi 2-0. Ele não perdeu para os paulistas, né? Que ele Pois ganhou é. de São Paulo e Corinthians. E empatou agora com o Empatou Palmeiras. com o Palmeiras e agora pega o Santos, né? Ele perdeu do Bragantino, né? Foi o time. Ah, boa, verdade. É. Que foi justamente ali o último jogo, Mas né? aí empatou fora com o Inter, por exemplo, né? Velho, o Mirassol é o Empatou ambas com o marcam, né, Atlético velho? Mineiro. Cara, ó, no Brasileirão inteiro, desde a primeira rodada, o Mirassol já jogou 12 jogos, né? Só 3 não bateu ambas marcam, tá? Ele só não fez gol em 1 e ele só não sofreu em 2. Isso. E o Santos? O Santos vendeu uma grande vitória, né, Fábio? Grande vitória. Ele voltou, Santos. Ele voltou. Voltou. Neymar Bola de foi, ouro em né? 2026. Você já consegue vislumbrar a bola de ouro do Neymar? Não. Eu consigo. É. Eu- O diretor tá falando pra gente ficar mais empolgado. Pois é, que vitória absurda do Santos, né? Eu acho que
talvez nem o mais otimista dos Pintou o santistas campeão, né? esperavam, né? Cair, calma. Pintou o campeão. Grande vitória do Santos, Flamengo ali com problemas internos, né? Performou até um pouco abaixo do que se esperava de fato, mas muito mérito do Santos, que jogou muita bola. Neymar jogou muito também nesse confronto. O time agora engata 2 vitórias, tava ali brigando contra o Z4, já consegue dar uma sobrevida e tem pela frente o Mirassol, que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que a gente pode destacar aí o fator ofensivo do Santos, tá? O Santos criou muito contra o Flamengo, que é um time com uma defesa muito sólida, muito difícil de ser vazado, né, inclusive. E, cara, dá indícios de que deu uma melhorada, deu uma empolgada o Santos, tá? Tem o Robinho Júnior ali no banco também, né, dando indícios de que tende a ser uma grande estrela aí também. Eu acho que o elenco do Santos não é elenco para brigar para não cair, não, tá? Se as coisas se organizarem ali, o Santos pode almejar ali uma vaguinha na Libertadores, eventualmente. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, né? Bet Nacional, sempre bom reforçar. É jogo que dá um favoritismo pro Mirassol. Cara, 2,52 a hora, eu acabo enxergando o valor do lado do Santos, tá? Mas eu acho que é porque assim, o Mirassol, a gente já não pode mais tratar como uma baba, o Mirassol, né? A gente sempre duvida do Mirassol e ele vai lá e quebra nós. Pois é, mas pelo fato da discrepância de odds estar um pouco maior, a gente vai confiar no Santos. Eu vou destacar aqui, porque eu acho excelente e acho que vai bater. Ambas marcam 2,01. Porém, uma leitura parecida do que a gente fez ali de Corinthians e São Paulo. Como existe essa divergência de odds aqui, acabo vendo o valor apenas no gol do Santos, que até caiu um pouquinho a odd, tá? Mas ainda assim, 1,46. Não é uma odd primorosa, mas eu acho que é uma aposta muito fácil de ser green. E por isso, essa aqui vai ser a nossa hotbet, tá? Um golzinho do Santos, com essa empolgação que o time teve, contra um Mirassol, que só não sofreu gol em 2 dos 12 jogos que disputou, eu acho que vale super a pena. Por isso, vamos com um golzinho do Santos. Essa vai ser a nossa hotbet. Muito bem, então sugestão de aposta para Mirassol e Santos, né? Gol do Santos, onde ali próxima de 1,50 fica sendo inclusive a nossa principal sugestão para este sábado. Você tem uma boa dica aí para este sábado? Diz aí nos comentários, aproveita daquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado a cada novo conteúdo e sempre é bom reforçar que aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, jogue com responsabilidade. Valeu, Matheus. Valeu. Valeu, galera, tamo junto, é nóis. Junto.